Bom dia a todos, os irmãos que nos acompanham pela internet. Esse livro ele foi publicado em 1954. A nossa história ela começa no plano espiritual, no Templo do Socorro, onde André Luiz e seu companheiro Hilário, eles estão assistindo uma palestra do novo orientador dele, que é o Clarencio. O Clarencio está justamente falando sobre a importância da prece. Num determinado momento, entra uma irmã pedindo a ajuda de Clarencio para atender uma prece que eles receberam da Evelina, que está aqui no plano físico. A Evelina ela é dessa colônia espiritual também, mas ela está reencarnada aqui em missão. Então, prontamente, o Clarencio, com o André Luiz e o Hilário, eles vêm até aqui o plano terrestre, na casa da Evelina. A Evelina está com 14 anos, ela é filha de Amaro, viúvo da Odila, e ele contraiu segunda núpcias com a Zulmira. E a casa está assim, o ambiente está bem perturbado porque há pouco tempo faleceu o irmão dela mais novo, o Júlio. E a Evelina, ela está ligada à família há muitos séculos por laços de profundo amor. E ela ora para o espírito da mãe, a Odila, pedindo equilíbrio para o lar, né, porque está muito desequilibrado. Só que ela não tem consciência que a mãe que está ali na casa, ela não vê, a mãe não tem condições nem de ouvir a prece dela e muito menos de atender os rogos da filha. Mas a prece não se perde, né? Devido ao sentimento que ela coloca nessa prece, a prece é direcionada para os amigos espirituais e o Clarencio vem atender, que é o que ele explica no livro, que é uma prece refratada, né? Quando a prece foi direcionada para a mãe, mas como a mãe não tem condições nem de ouvir a prece não se perde, ela é direcionada para quem possa ajudar. E daí eles estão ali, né? E eles percebem um quadro muito triste. A Zulmira, a segunda esposa, ela está acamada, em total desequilíbrio na cama, e a Odila está obsediando ela, né? As duas estão ligadas por profundos laços de egoísmo. Assim que o Amaro contraiu as segundas núpcias, a Odila não aceitou a vinda dessa nova esposa para o lar. E, em contrapartida, a Zulmira tem ciúmes do tratamento que o Amaro tem com os filhos, principalmente com o pequeno, o Júlio. Então, ela sente muitos ciúmes. E ela, assim, inconscientemente, ela deseja muito a morte do garoto. Várias vezes, inconscientemente, ela chega a desejar que o garoto morresse. Porque assim ela acha que ela teria mais atenção do marido. E ela tem essa oportunidade, né? Um dia ela vai passear com ele na praia e ela se descuida dele deliberadamente, ela percebe que ele está indo brincar, né? Está catando conchinhas e ele está indo para o mar e ela deixa ele ir e ele acaba se afogando, né? E quando tiram ele do mar, ela se arrepende naquele momento, né? Porque ela podia tê-lo salvo, mas ela não fez. E o Amaro, ele fica desesperado, porque ele era muito agarrado no filho, e ele culpa ela, ele fala, você negligenciou. Né? Então, uma situação que ela tinha, que ela se sentia meio deixada de lado, agora, praticamente, ele nem fala mais com ela. E antes, ela que tinha a mente tranquila, né, ela estava livre daquela obsessão da Odila, porque ela tinha consciência tranquila. Mas a partir do momento agora que ela está com a consciência pesada, porque ela sabe que ela podia ter evitado aquele afogamento, ela abre as portas para a obsessão da Odila. Então, agora, aqueles pensamentos da Odila realmente conseguem chegar até ela e ela está realmente numa situação bem desequilibrada. Então, essa é a situação. Daí, o Clarencio, então, o que ele faz? Ele fala, bom, vamos lá no plano espiritual, vamos ver como é que está o Júlio. Né? Como ele também tem uma missão de acompanhar duas outras mães que estariam no dia seguinte indo até o plano espiritual para visitar os seus filhos desencarnados, ele fala, vamos aproveitar e a gente vê como é que está o Júlio. O Júlio está num lugar, uma das colônias, né, que recebem crianças, que chama Lar da Bênção. Então, o Clarencio determina, ó, eu vou deixar vocês na casa de uma dessas mulheres e eu vou buscar a outra. O André Luiz e o Hilário, eles vão na casa de Antonina. Né? Antonina, ela tinha 4 filhos, o mais velho desencarnou por um problema de uma pneumonia, então é esse filho que ela vai visitar lá na pátria espiritual, e ainda ela tem com ela o Henrique, de 12 anos, o Haroldo, de 11 e a Lisbela, de 4. Ela trabalha numa fábrica de tecidos, é uma mulher extremamente correta,
e cria as crianças dentro assim do evangelho mesmo. Ela luta com muita dificuldade. Então, uma dessas mulheres é a Antonina. E o André Luiz e o Hilário, eles chegam na casa dela justamente na hora que ela está fazendo o evangelho com as crianças. Eles até se comovem, né, de ver aquela cena. Como eles tinham que esperar por ela adormecer, né, para poder estar liberta do corpo físico, eles ficam analisando ali o ambiente e eles percebem no canto da sala o espírito de um homem, que é o Leonardo, que é o avô da Antonina. Né? Ele está ali em profunda demência, ali no canto da sala, ele já desencarnou há uns 20 anos, mais ou menos. Ele é um soldado da época da Guerra do Paraguai, que aconteceu em meados do século XIX. E ele acabou envenenando um amigo, o Esteves. E ele acha ainda que o Esteves está perseguindo, porque ele não tem noção que o Esteves já encarnou novamente. Né? Então ele está assim, numa situação de profunda demência ali. E então o André Luiz e o Hilário até se compadecem da situação dele. Daí a Antonina termina o evangelho, põe os filhos para dormir, ela também acaba adormecendo e nesse momento ela se liberta do corpo, vem até a sala. Né? Nesse momento ela tem palavras de carinho com o avô, porque enquanto ela está desperta do corpo físico, ela consegue conversar com o avô. E ela pede para ele, olha, eu vou ter que sair, você olha para mim as crianças que eu já volto. E daí eles vão para o Lar da Bênção, o André Luiz, o Hilário e a Antonina, e se encontram lá com o Clarence e a outra mãe que iria visitar o seu filho. Só que chegando lá no Lar da Bênção, as mães encontram seus filhos, né, porque é um lugar onde as crianças ficam como se fosse um jardim, só que o Júlio não está entre as crianças. E daí o Clarence ele vai perguntar para a irmã Blandina, que é a responsável, é um espírito de muita luz. Em alguns livros tem citação que ela é o espírito de Meimei, a irmã Blandina. É ela que cuida daquele lar. E ele vai conversar com ela, onde que está o Júlio, né? E ela fala, ele ainda não tem condições de estar aqui com as outras crianças, porque ele ainda não se recuperou do desencarne, né, do afogamento. Ele chama constantemente pelo pai e ele sofre muito com as dores que ele tem de uma ferida profunda na glote, que é resquício de uma outra encarnação que ele teve. Né? Então ele ainda não tem condições de estar aqui. Então, daí as mães lá ficam um pouco com os filhos, e daí o Clarence, o André Luiz e o Hilário, eles têm que trazer essas mães de volta aqui para o plano físico. E quando eles chegam na casa da Antonina, o Clarence resolve ajudar lá o Leonardo, o espírito do avô dela. Né? Então, ele dá uns passes assim, no Leonardo e faz com que o Leonardo faça uma regressão mental para o século XIX, lá na época da Guerra do Paraguai. E daí ele se lembra nitidamente, né, de quando ele amou a Lola, né, ele tinha uma paixão assim, enorme pela Lola, e ele acaba envenenando o amigo dele, o Esteves, porque a Lola acaba tendo um caso com esse amigo dele, com o Esteves, e então ele fica tão desnorteado que ele acaba envenenando o Esteves. E daí nessa regressão, então ele pede para o Clarence, como ele lembra dessa encarnação, ele fala, eu quero ver a Lola, eu quero ver a minha amada Lola, né, onde que ela está? E daí a Lola vem ao encontro dele, ela entra no quarto. E a Lola é a Antonina, a neta dele, né? Só que ela vem com o perispírito assim, transformado, com as feições que ela tinha na encarnação lá do século XIX como Lola. Então, assim, ele fica muito emocionado quando ele vê, né, ela entrando e ela vai até ele e pede desculpas. Né? Ela fala, desculpa por eu ter te desprezado, ter te trocado pelo Esteves, eu me arrependi muito. Você não tem noção de quanto eu sofri, né, depois que eu fiz isso. E daí ele conversa lá um pouco com ela, então ele quer depois falar com o Esteves. Como ele já viu a Lola, então ele pede para o Clarence, então me traga aqui o Esteves, eu quero falar com ele. Como o Esteves está aqui encarnado e no momento está dormindo, tem condições do espírito dele ser trazido até o Leonardo. E daí vem o espírito do Esteves. Né? E assim que ele entra no quarto, assim, o Leonardo vê ele, os ânimos se acirram, um começa a ofender o outro, o ambiente vai ficando muito desequilibrado, então o Clarence achou melhor tirar o Leonardo dali, porque ele já está muito perturbado, né? Ele é levado por alguns amigos espirituais para uma colônia no plano assistencial para poder ser tratado. O espírito da Antonina volta para o corpo e o Clarencio tenta conversar com o Esteves. Só que ele está tão perturbado que ele sai correndo ali do quarto. Ele quer voltar para o corpo dele, ele quer acordar, porque para ele está tendo um pesadelo. E daí ele sai correndo assim pela rua meio desnorteado e ele volta para o corpo dele e acorda assim meio perturbado.
E no dia seguinte ele comenta com a mãe dele, né, enquanto eles estão tomando café, desse sonho. E a mãe, ela liga esse sonho dele, ela acha que ele sonhou com a Zulmira, né, a Zulmira que eu comentei lá no começo, que é a segunda esposa do Amaro, e com o Amaro. Porque a Zulmira, ela era noiva do Esteves e ela desmanchou o noivado para casar com o Amaro. E o Esteves, que hoje é a reencarnação de um enfermeiro, que é o Mário Silva, ele tem profundo ódio da Zulmira e do Amaro por ter sido abandonado. Então a mãe, quando ele conta o sonho, ela acha que ele sonhou com a Zulmira e com o Amaro. Daí o Clarencio, ele fica por ali um pouco na casa e na noite seguinte, quando ele adormece, ele sai pelas ruas, o espírito, né, porque a gente se liberta, o espírito está livre. Ele vai pelas ruas e ele começa a chamar pelo espírito do Amaro, né, porque ele está com muita raiva. E o espírito do Amaro vai, atende assim de prontidão e eles se encontram na rua. E o Amaro tenta explicar para ele que ele não sabia que a Zulmira era noiva. Quando ele se casou com a Zulmira, ele não tinha conhecimento que ela era noiva do Amaro. Mas ele não quer escutar, ele está muito alterado e ele vai tipo para bater no Amaro. E o Amaro, ele entra em prece, no mesmo momento o Clarencio intervém. Né? E daí o Clarencio dá um passe assim no Mário, para ele voltar na encarnação dele da época da Guerra do Paraguai. Então ele se lembra que ele era o Esteves, né? E daí ele lembrando da reencarnação dele, daí ele fala, eu separei o Leonardo da Lola, mas assim, porque eu não estava bem, porque eu vinha de uma desilusão amorosa. Né? Eu nem gostava assim da Lola. Foi mais assim um capricho dele, que ele acabou destruindo a vida do Leonardo. Ele gostava mesmo era de Lina, que era a esposa dele, né? E ele acabou assim trazendo dois amigos para conviverem no lar com ele, que era o Júlio e o Armando. E o Júlio acabou se apaixonando pela Lina e ela acaba assim tendo um caso com o Júlio e ela troca o Esteves pelo Júlio. O Esteves, ele fica assim tão desnorteado de ver a mulher que ele tanto amava, né, tendo um caso com um amigo dele, que ele confiava também, que ele assim acaba se entregando para o vício do álcool, começa a ir para o vício do jogo, das noitadas, e ele não aguenta mais ficar ali na cidade dele. Ele pede uma transferência para uma outra cidade e ele vai trabalhar justamente no regimento onde o Leonardo trabalhava, que o Leonardo era soldado, né? Então ele vai para o mesmo regimento e daí ele acaba conhecendo o Leonardo e a Lola, que é quando ele acaba separando os dois. E o Clarencio também ele faz uma regressão no Amaro, para que o Amaro também volte na sua encarnação da época da Guerra do Paraguai e lembre que ele foi o Armando. Né? E daí, como Armando, ele lembra que depois que a Lina teve um caso com o Júlio, ela começou a dar em cima do Armando. Ele, a princípio, não queria nada com ela, mas de tanto ela insistir, ele acabou também tendo um caso. E o Júlio pega os dois juntos na casa dela. E o Júlio não suporta, né, essa traição. O que ela tinha feito com o Esteves, agora ela fez com o Júlio. E ele fica assim tão desesperado que ele toma uma dose enorme de veneno e tenta se matar. Só que os amigos dele conseguem socorrê-lo a tempo, né? Conseguem salvá-lo. Mas ele fica assim com uma ferida profunda aqui na região da glote, da garganta, e sofrendo de dores assim incríveis. E alguns dias depois ele se embriaga, ele começa a tomar um monte de bebida, sai assim, vai perto do rio Paraguai e ele se afoga, né? E daí ele morre. E o Esteves, o relato dele acaba terminando também porque ele lembra que o Júlio o envenenou. O Amaro, vendo aquela situação do primeiro o amigo Esteves, que já tinha mudado de cidade, agora o amigo Júlio, que tinha se matado, ele resolve que ele não quer ficar com aquela mulher, ele não quer ficar com a Lina. Então ele abandona a Lina e ele vem para o Rio de Janeiro, onde ele se casa e tem uma vida com outra mulher. Daí, um dia, andando pela cidade ali do Rio de Janeiro, a carruagem que ele estava atropela uma mendiga. E ele desce para ajudar. E ele se surpreende, porque a mendiga é a Lina, né? Ela veio atrás dele no Rio de Janeiro. Né? E ela conta para ele tudo que ela sofreu depois que ele o abandonou, né? Porque ela foi desprezada pela cidade inteira, humilhada, se prostituiu. Então, ela passou por enormes sofrimentos. E ela desencarna justamente ali, porque o acidente foi muito sério, né? Faz um corte enorme aqui na barriga dela, a carruagem, mas ela ainda tem tempo de contar para ele tudo que ela sofreu, né? Depois que ele abandonou.
E quando ele desencarna, o Armando, ele reencontra ela no plano espiritual. E ela está fortemente ligada ao espírito do Júlio. E naquele momento, no plano espiritual, ele percebe a extensão assim da participação do débito dele com relação àqueles dois espíritos. Né? Porque quando ele abandonou, né, todo o sofrimento que ele causou a ela. E também ao Júlio, né, que ele acabou tendo um caso com ela. E ele se compromete na espiritualidade que na próxima encarnação dele, ele vai ajudar esses dois espíritos. Daí o relato do Amaro acaba aqui, daí o Mário, ele quer então que tragam a Lina, né, que foi todo o pivô aí da discórdia, então ele quer que tragam a Lina. Daí o Clarencio fala, a Lina ela está encarnada também, ela está em desequilíbrio e ela está sendo preparada, né, para a missão da maternidade, eu vou te levar até ela. Daí ele leva, e a Lina é a Zulmira, que é a madrasta da Evelina, a segunda mulher do Amaro. E daí quando o Mário vê isso, ele fala, nossa, eu fui traído 2 vezes, né? Daí o Clarencio explica, ele fala assim, você foi traído, mas na encarnação anterior, enquanto que o Armando se uniu à Lina por instintos assim, não muito, vamos dizer, foi por um capricho, né? Nessa encarnação ele vem com a missão de ajudá-la na sua recuperação, né? Então são situações diferentes. E daí então ele quer falar com o Júlio, né? Que ainda não tinha sido trazido. E daí, quando ele pede para trazerem o Júlio, aparece a irmã Blandina, que é aquele espírito lá do Lar da Bênção, né? E ela vem e fala, olha, o Júlio ele não tem condições de vir aqui agora, ele ainda está em grande perturbação e muito sofrimento, né? E essas conversas que vocês estão tendo aqui agora, os fluidos, essas emanações estão desequilibrando mais ainda ele. E eu só queria te dizer que o Júlio soldado e o Júlio criança é o mesmo espírito. E no momento ele precisa de equilíbrio, então ele não tem como vir. E daí o Mário ele fica assim muito revoltado, porque ele não pode, né, falar com o Júlio, e ele volta para o corpo dele, e ele acorda muito perturbado, né, daquele sonho, que para ele é mais um pesadelo, e ele tem assim uma determinação, que ele acha até que ele precisa procurar um psiquiatra no dia seguinte, porque ele acha que ele está enlouquecendo. Daí o Clarencio, a irmã Blandina, o André Luiz e o Hilário, eles vão lá para o Lar da Bênção novamente, para tentar ver como é que está o Júlio. E daí a irmã Blandina fala, olha, ele precisa reencarnar novamente, né, porque para ele poder curar no perispírito essa ferida que ele tem na glote, ele precisa reencarnar. Somente numa nova encarnação ele vai poder curar essa ferida. Né? E daí então o Clarencio ele fala, bom, para isso acontecer, eu tenho que primeiro cuidar da Odila, porque a Zulmira ela não tem condição nenhuma de ter, né, de engravidar, uma que o Amaro nem chega perto dela, porque está um total desequilíbrio no lar. Falou assim, enquanto nós não conseguimos cuidar da Odila, não tem como isso acontecer. E eu não me sinto assim à altura de fazer, né, dessa missão, porque para isso a gente precisa de um espírito de muito amor e de muita luz. Então ele pede a ajuda da irmã Clara, que é um espírito muito amoroso lá da espiritualidade, e a irmã Clara então vem até a casa do Amaro para conversar com a Odila. E depois assim de uma longa conversa, né, onde ela explica várias situações, ela consegue tocar o coração da Odila e convence a Odila a ir com ela para uma colônia assistencial, né, onde ela vai ser tratada lá no plano espiritual. E a recuperação dela é bem rápida lá no plano espiritual. E quando ela já está recuperada, a irmã Clara permite que durante o desligamento do sono, né, o espírito do Amaro, o ex-marido, e da filha da Evelina, sejam levados até ela, lá onde ela está. E daí esse reencontro também, o André Luiz relata no livro, é bem emocionante, porque o Amaro, ele amava muito a Odila, então ele se emociona ao vê-la novamente, né, e conta de toda a tristeza que ele está vivendo nessa encarnação. Ele fala que casou com a mulher errada, né, que ela não cuidou direito dos filhos dela. E daí ela fala que não, ela vai acalmando ele e fala, não, você precisa se reaproximar dela, né, você tem que resgatar, porque ela tem uma missão, vocês têm que trazer de novo, né, o Júlio, ele precisa reencarnar, então você precisa desculpá-la, né, e se reaproximar dela novamente. E para a filha, ela fala que a filha também precisa ajudar, né? Precisa se desvelar lá pela madrasta, que não está bem, então ajude com o serviço da casa, com o que você puder. E no dia seguinte, quando o Amaro e a Evelina eles acordam, eles têm isso muito forte dentro dele. A Evelina tem certeza que sonhou com a mãe,
e que ela precisa realmente ajudar a Zulmira, que a mãe fez esse pedido para ela. E o Amaro, ele também acorda com aquela sensação que esteve com a Odila, e automaticamente ele vai no quarto onde está a Zulmira, faz um carinho, né, na cabeça dela, pergunta se ela dormiu bem. Ela se espanta com aquele gesto de carinho, porque há muito tempo ele não falava com ela, né? E logo em seguida vem a Evelina com uma bandeja de café da manhã para ela, né? Daí ela se surpreende mais ainda. E ambos comentam com ela que sonharam com a Odila, né? Então a Zulmira fala, nossa, então a Odila é o nosso anjo bom, porque parece que finalmente, né, o equilíbrio está entrando aqui dentro de casa. E a Odila, que está do lado, né, e vê a Zulmira falar dessa forma, que ela era o anjo bom, ela se sente assim, uma gratidão imensa, né, dessas palavras da Zulmira. E daí, então, agora, a Odila, como ela já está recuperada, ela tem permissão para ir visitar o Júlio, o filho dela, que há muito tempo ela não via, lá no plano espiritual. E quando ela chega lá, ela fica muito preocupada, porque ela vê ainda que mesmo com os passes lá que a irmã Blandina e a irmã Mariana, que cuida dele, se desvelam, né, do lado dele, ele ainda sente muita dor, né, aqui nessa ferida que ele tem na glote. E explicam para ela que ele precisa reencarnar, né, que a única forma dele conseguir sarar, no perispírito dele, curar essa ferida é numa nova encarnação. E o Clarencio vai orientando ela e perguntando para ela quem que você acha, né, que poderia trazê-lo novamente. E ela de pronto, ela fala, é claro que é a Zulmira, né, porque daí ele ficaria de novo, né, com o Amaro, com a Evelina, na casa que já era dele. Então, o Clarencio, ele traz no desprendimento do sono a Zulmira para se encontrar com a Odila, lá no Lar da Bênção, e com o Júlio. E a Odila pede para ela, né, Zulmira, você pode, né, ser a mãe do Júlio, que ele precisa reencarnar novamente. E ela aceita prontamente e ainda fica muito feliz com o convite, porque era uma maneira dela resgatar aquele sentimento de culpa que ela tinha de não ter evitado o afogamento. Então, ela fica muito feliz em poder trazê-lo novamente, né, agora como filho. E daí, então, a Zulmira, ela começa a melhorar, né, gradativamente vai melhorando, o lar volta a ficar equilibrado e ela engravida do Júlio. Né? E daí aqui no livro também fala o momento em que o espírito do Júlio é trazido para a Zulmira, que o André até comentou numa palestra, que é belíssimo, né? A irmã Clara, que é aquele espírito bem amoroso, ela vem, traz o Júlio, um espírito de luz, coloca nos braços da Zulmira, né? Que recebe ele e leva assim para o coração, e ele vai se moldando ao corpo físico da mãe, né? E apesar dela ter uma gestação bastante complicada, porque todas essas perturbações que o Júlio tinha, né, na garganta e o desequilíbrio dele se refletem no corpo dela. Então ela tem muitos enjoos, ela tem uma infecção de garganta seríssima durante a gestação, mas consegue chegar ao fim e o Júlio nasce. Né? O Júlio nasce e eles resolvem dar o nome de Júlio. Novamente a criança vai se chamar Júlio. Só que depois de um ano, a Odila vai novamente procurar o Clarencio lá no Lar da Bênção, porque o Júlio ele está muito mal. Ele está com uma infecção de garganta seríssima, né, e ela está muito preocupada. Daí o Clarencio ele vem novamente aqui na casa do Amaro, porque quando a Zulmira e a Odila conversaram lá na reencarnação do plano espiritual lá no Lar da Bênção, não foi avisado a elas que a reencarnação dele seria muito breve. Né, que seria somente esse período de um ano, que era esse resgate somente para curar no perispírito essa ferida. Então ela não tem essa noção que realmente ele vai desencarnar agora. Né, então o Clarencio vem, né, no momento que ele chega, tem um médico, inclusive, colhendo o material da garganta da criança, porque o médico já desconfia o que era, mas ele fala para o Amaro, eu preciso levar no hospital, eu mesmo vou fazer lá o teste para confirmar, e daí eu te dou um retorno. E quando o médico sai para ir fazer a análise, né, no material no hospital, o Clarencio pede para o André Luiz e o Hilário acompanhar. E no hospital o médico constata, ele está com difteria. Né? Existe um soro que pode ser ministrado, mas a situação da criança é muito complicada. E daí, assim que ele constata que é difteria, ele vai pedir para um enfermeiro que está de plantão, para ele ficar responsável, né? Ele dá o endereço da casa e fala, olha, eu preciso que você vá nessa residência, aplicar o soro nessa criança, porque ela está muito mal. E o enfermeiro, justamente quem é o Mário Silva, lá, a reencarnação do Esteves. E ele está atendendo a nossa amiga Antonina, que está com a filhinha mais nova, a Lisbela, que também está adoentada, e ele está justamente atendendo a Antonina, na hora que o médico chega e pede para ele ir até a casa lá da criança. Ele fala, tudo bem, eu vou terminar esse atendimento e eu vou até lá, pode ficar tranquilo.
E como está muito frio, e ele acaba assim se afeiçoando, enquanto ele está atendendo a Antonina com a filha, ele não sabe explicar, mas ele assim acaba ficando envolvido por ela com muito carinho, né? Ele se sente atraído por ela e pela criança. E se oferece para dar uma carona, porque era época de inverno, a menininha já estava adoentada, e como ele teria que sair de carro mesmo para ir até a criança que ele tinha que aplicar o soro, ele oferece uma carona. E ela aceita. Né? Quando chega na casa dela, como ainda é por volta das 8 horas, e ele tinha que estar às 10 na casa da criança, ela convida ele se ele não quer entrar, porque é dia do evangelho no lar, na casa dela. E ela fala, você não gostaria de fazer o evangelho com a gente? E ele aceita, né? Ele entra, ele resolve entrar, conhece lá os outros filhos dela, e ela dá o evangelho para ele abrir ao acaso. E justamente ele abre na mensagem que fala, reconcilia-te com os teus inimigos enquanto você se encontra aqui com eles. E automaticamente ele começa a pensar no Amaro e na Zulmira, né, que são as pessoas que ele mais odeia, para ele são os inimigos dele. E o Clarencio, ele envolve assim a Antonina, e a Antonina ela sempre fazia um comentário da mensagem, e ela começa a fazer um comentário sobre aquela mensagem. E ela vai falando assim muitas coisas que ele vai pensando naquilo, né? Ele vai conflitando com o ódio que ele sente da Zulmira e do Amaro e tudo aquilo que ela está falando para ele de perdoar os inimigos, né? Que a gente tem que perdoar enquanto a gente está aqui, porque depois é muito mais difícil. E ele fica com aquilo na cabeça. Daí acaba o evangelho, ele se despede da Antonina e vai para a casa da criança, lá que ele está com o endereço. Quando ele chega e o Amaro abre a porta, ele se surpreende. Ele assim jamais imaginava que a criança era justamente o filho do Amaro e da Zulmira, né, que ele o nutre profundo ódio. Daí o Amaro recebe ele com toda a cordialidade, ele entra, né, na casa, só que daí ele começa a ficar num conflito, se ele envenena a criança, porque ele falou seria uma maneira de atingir a Zulmira, né, e o Amaro, e ele assim então se vingaria, né, do sofrimento que a Zulmira provocou nele quando desmanchou o noivado, mas ao mesmo tempo, tudo que ele escutou lá da Antonina começa a refletir, ele começa a parar e vai pensando, né? E daí ele desiste daquilo, né? Aquelas palavras que ele escutou faz com que ele desista daquele ato, né, impensado, e ele resolve ministrar o remédio mesmo no Júlio. Só que o Clarencio percebe que enquanto ele está ministrando esse remédio, das mãos dele começam a emanar uns fluidos negros, né, uns fluidos escuros. Então, assim, automaticamente o Clarencio vai lá e começa a dar um passe nas mãos dele, enquanto ele está dando o soro para que não atinjam a criança. Né? Então, ele neutraliza aqueles, aqueles fluidos negros, né, que estão emanando da mão do Mário. E daí eles também acabam dando um calmante para a Zulmira, porque ela está extremamente abalada, né? Porque ela está vendo que o filho não está bem, a respiração dele já não está normal, e ela acaba dormindo. E o Mário e o Amaro ficam na sala ali, cuidando do Júlio. Num determinado momento, o Amaro ele percebe que a respiração da criança não está muito bem, então ele resolve pegar o filho no colo, né? Abraça o filho, ele faz uma prece assim, muito emocionada para Deus, pedindo proteção para a criança, mas não se revoltando contra os desígnios de Deus, né? Mas assim, a prece é muito bonita. E o Amaro, vendo aquilo, ele para pensar e ele fala, nossa, eu acho que eu estava fazendo uma ideia errada dele. Né? Realmente ele não é uma pessoa tão ruim, né, quanto eu pensava. Né? E ele se comove até de ver aquela cena. E assim que o Amaro termina a prece, o Júlio desencarna. E daí o Clarencio e o André Luiz e o Hilário ajudam aos amigos espirituais levarem ele novamente, o espírito do Júlio, para o lar da bênção. O Mário, quando ele percebe que a criança desencarnou, que a criança morreu, ele sai desesperado da casa. Porque apesar dele não ter envenenado a criança, ele acha que a culpa é dele, que de alguma forma talvez ele não ministrou o remédio direito, né? Ele sai totalmente culpado dali. E volta para a casa dele assim, desesperado. Acaba tomando um calmante para tentar dormir, porque ele está muito agitado, e acaba adormecendo. E o Clarencio, nesse momento, ele vai no quarto da Zulmira para dar uns passes também nela, né, porque ela vai ficar muito abalada, né, com a situação. E enquanto ele está ali, o espírito do Mário vem 2 vezes, né, porque como ele está meio dormindo lá na casa dele por causa do calmante, ele 2 vezes aparece ali no quarto, muito perturbado, falando que ele era um assassino,
E o Clarencio se preocupa e fala, ó, André Luiz, Hilário, vão lá na casa dele e tentem dar uns passes nele para ver se ele se acalma, enquanto ele está ali cuidando da Zulmira. E o André Luiz vai com o Hilário para a casa do Mário. Quando eles chegam na casa do Mário, tem o espírito de uma freira do lado da cama, velando por ele, né? E eles estranham ver uma freira ali, né, na cabeceira dele. E daí ela explica que ela e algumas outras religiosas, né, comandadas por uma madre superior, as todas desencarnadas, elas trabalham auxiliando lá no hospital, no hospital onde o Mário trabalha, onde ele é enfermeiro. E elas gostam muito dele, porque ele, assim, ele dá muita atenção para as pessoas, principalmente para as crianças. Ele é uma pessoa muito boa, né? A freirinha fala para o André Luiz. Então, como hoje ele não veio trabalhar, nós nos preocupamos. E a Madre Superiora pediu que eu viesse ver se ele estava bem. E eu vi que ele estava muito agitado, né? Por isso que eu estou aqui. Mas como vocês chegaram, ela fala, então eu vou voltar lá para o hospital. E assim que ela sai, o Clarencio também aparece ali no quarto e ele explica, né, que apesar da freira, né, por ser católica, ela não ter essa noção completa do que acontece no plano espiritual, mas são espíritos bondosos e cooperativos que auxiliam muito, né, porque elas fazem o trabalho delas com amor. Então ele ainda faz um comentário sobre esse tipo, né, de situação. E daí o Mário se acalma. E o Clarencio, então, ele vai assim, dando uns passes no Mário e intuindo ele, mesmo dormindo, a procurar a Antonina quando ele acordar. Porque ele vai intuindo assim, a Antonina com certeza vai poder te ajudar, conversa com ela, né? Você vai se acalmar. E é isso que ele faz. Quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é pegar a chave do carro e vai para a casa dela. E quando ela o recebe, ela percebe que ele não está bem, né? E ela pergunta, o que aconteceu? E daí ele começa a contar tudo, desde o começo, de quando ele era noivo da Zulmira, que ela o abandonou para se casar com o Amaro, e fala, né, dos últimos acontecimentos. Ele falou, a criança que eu fui atender ontem, justamente, era o filho da Zulmira e do Amaro. Eu pensei em envenenar a criança, ele fala para ela. Mas daí eu comecei a lembrar de tudo que eu escutei aqui na sua casa ontem, né, as coisas que você me falou, enquanto eu estava aqui no seu evangelho, e isso fez com que eu desistisse, né? Eu não cometi esse ato impensado. Mas eu, de alguma forma, eu me sinto culpado. Eu falei, eu não sei se eu, sei lá, não ministrei esse remédio direito, porque a criança morreu. E daí a Zulmira, ela a Zulmira não, a Antonina começa a falar com ele, né? Começa a explicar das nossas reencarnações, que às vezes a gente tem esses resgates, mas que ele está tendo uma oportunidade ali de ajudar. Falou, por que você não volta então no lar deles e oferece o seu ajuda, o seu amparo? Né? Você já imaginou a dor que esse casal está sentindo? E ele fala, mas eu não me sinto em condições de ir lá bater na casa deles. Ele falou, mas eu vou com você. Daí, se eu for com você, você vai? Ele falou, não, se você for comigo, né? Daí ele se sente encorajado e os dois vão para a casa do Amaro. O Amaro até se surpreende, né, quando abre a porta e vê que é o Mário. Ele até pede desculpas, ele fala, aquele dia eu fui embora, que eu fiquei muito perturbado, né, depois eu vi que seu filho tinha falecido, mas eu estou aqui para oferecer a minha ajuda, né, trouxe a minha amiga, a Antonina. E o Amaro então pede que eles entrem, e nesse momento o médico está justamente atendendo a Zulmira, porque desde que o Júlio morreu, e isso já faz uns 3 dias, ela parou de se alimentar. E além dela não se alimentar, ela está muito perturbada com os sentimentos dela de culpa, porque ela acha que agora ela foi castigada, que Deus levou o filhinho dela para puni-la por ela ter deixado o Júlio, filho do Amaro, morrer afogado. Então, assim, mistura essa perturbação dela, dos sentimentos de culpa que ela traz dentro dela, com a falta de alimentação. Então, ela está bem debilitada. Daí o médico, ele sai do quarto, né, e ele fala para o Amaro, olha, ela precisa urgente de uma transfusão de sangue, porque ela está com uma anemia profunda. Daí o Mário, como ele já era doador no hospital que ele trabalhava, ele se oferece, ele fala, se não tiver objeção, eu posso ser o doador, que ele é do mesmo tipo sanguíneo. Daí o Amaro agradece, né, aquela atitude dele, o médico vai até o hospital, pega tudo o que precisa e a transfusão é feita ali mesmo na casa do Amaro. E assim que termina a transfusão, a Zulmira ela já começa a demonstrar melhoras, né? E ela realmente, assim, ela consegue acordar, consegue até conversar, eles veem que ela está melhor e ela acaba adormecendo. Quando ela adormece, ela é levada novamente ao lar da bênção. E daí lá ela se encontra com a Odila e com o Júlio. E neste momento a Odila fala para ela, Zulmira, o Júlio, meu filho, e o Júlio, seu filho, são a mesma pessoa.
é o mesmo espírito, né? E explica que ele tinha que passar por essas duas encarnações muito breves, né? Numa ele morreu com 8 anos afogado, que era para resgatar quando ele se jogou lá nas águas do Rio Paraguai e se matou afogado como Júlio mesmo. E a outra, essa encarnação que ele veio agora, era para curar no perispírito a ferida da glote, que foi quando ele ingeriu o veneno, né, que fez essa ferida. Então ele tinha que passar por isso para poder sarar no perispírito dele essa ferida. Né? Só que agora você tem novamente a missão de trazê-lo de volta, mas agora ele já fez os resgates dele, vai ser por uma encarnação normal, ele não vai nascer com nenhum problema de saúde. Né? Então você precisa se reequilibrar, você precisa ficar bem de novo. E daí ela volta, né? Ela acorda muito bem disposta. E a partir daquele dia, a Antonina também, ela se oferece para ajudar a Evelina, né? Ela fala com a Amaro, olha, se não tiver problema, eu venho aqui ajudar. Eu ajudo com o serviço da casa, né? Com a comida, com o que precisar. E ela vai se aproximando muito. Ela até traz a filhinha dela, a Lisbela, que uma criança sempre traz alegria, né? Para o lar. E isso ajuda muito a Zumira a se recuperar. Então, assim, em pouco tempo, a Zumira está totalmente recuperada. E daí eles começam a fazer passeio junto, né? O relacionamento entre Amaro, Zumira, Mário e Antonina se estreitam muito, eles se tornam grandes amigos, passeiam juntos, e num certo dia que eles vão fazer um piquenique, o Clarencio, ele intui o Amaro a conversar com o Mário para ele pedir a Antonina em casamento, né? Fala, por que você não se casa com ela, né? Você gosta dela, está tanto tempo com ela, ela luta com dificuldade para criar os 3 filhos, por que você não se casa? E daí o Mário reflete naquilo, ele realmente começa a se aproximar mais dela e pede ela em casamento. E ela aceita, eles se casam. Um ano depois do casamento, a Antonina e a Zumira, elas são levadas ao Lar da Bênção, e lá elas ficam sabendo que elas vão novamente ser mães, e elas vão trazer de volta o Júlio e o Leonardo, né? A Zumira e o Amaro vão trazer novamente o Júlio, e a Antonina com o Mário vão trazer o Leonardo. Né? Então, e aí essa relação de ódio vai ter fim, porque agora eles vão vir como filhos, né? Então a harmonia vai voltar entre esses espíritos. E a Odila, por ter contribuído muito, né, com esse final feliz da história desses personagens, ela ganha o direito lá do plano espiritual de permanecer aqui na Terra, junto à família dela, e ela se torna como se fosse o espírito protetor do lar. Então ela ganha o direito de ficar aqui. Então esse livro ele mostra para a gente exatamente que não existem fatalidades, que foi o que o André falou. Às vezes a gente fala, uma criança que morreu, né, nasceu e morreu tão pequenininha, ou às vezes já nasceu morta. Mas isso são resgates. Que infelizmente tudo que a gente faz na carne, a gente vai ter que resgatar na carne. Então a gente tem que voltar. Nós não estamos sendo punidos, né, mas é a lei de causa e efeito, né, ação e reação. E da importância principalmente das palavras de Jesus quando diz para a gente, perdoai os vossos inimigos, né, para a gente também poder ser perdoado. Então essa é a história do livro, e eu aconselho quem puder a ler, porque tem muito mais assunto que, por o tempo ser curto, não dá para falar tudo aqui. Você quer que falar da encarnação dos animais? Eu deixo, que é 10 para as 10, tá bom? Quer que encerra? Pode ser, faz assim. Tá, então eu vou fazer o encerramento, eu convido a todos a me acompanhar na prece de São Francisco de Assis, tá bom? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.